Dando sequência ao estudo do setor de provas dentro do Código de Processo Penal, hoje nós iremos falar sobre a busca e apreensão. Tá? Na verdade, a busca e apreensão, esse instituto está previsto no artigo 240 até o artigo 250 do Código de Processo Penal. E a primeira coisa que nós temos que fazer a análise é do próprio nome, busca e apreensão. Então, são duas coisas distintas. Primeiro, nós temos a busca e depois nós temos a apreensão, se encontrarmos alguma coisa, né? Então, de regra, os acadêmicos acabam achando que é a mesma coisa, né? Busca e apreensão é o mesmo ato e significa a mesma situação. Então, não, nós não temos isso. Nós primeiro temos a busca, que é buscar esse objeto de prova, buscar a coisa, e se encontrada, nós fazemos a apreensão. Tá? Então, a busca e a apreensão é uma providência de natureza cautelar, né, destinada a encontrar e conservar pessoas ou bens que interessem ao processo criminal. Então, na verdade, ela é uma medida de natureza cautelar. Então, ela pode ser realizada antes do inquérito, pode ser realizada durante o inquérito, pode ser realizada durante a instrução, né, durante o processo criminal, durante a fase de sentença, né? Então, ela é uma medida cautelar que pode ser utilizada. Normalmente, ela é utilizada mais na fase antes do inquérito e durante o inquérito policial, tá? Bom, se discute sobre a natureza jurídica da busca e apreensão, né? Se ela é um meio de prova, se ela é um meio de obtenção de prova, ou se é um meio de assegurar direitos. E nós temos doutrinadores que entendem que pode ser essas três situações. Nós temos doutrinadores, como por exemplo, Renato Brasileiro, de Lima, que entende que ela é um meio de obtenção de prova. Então, ela é muito mais utilizada efetivamente como meio de obtenção de prova, né? Então, o meio de prova, né, quando a localização da coisa ou da pessoa em determinado lugar ou em poder de alguém faz prova já do fato criminoso, né? Então, quando encontra a arma do crime na posse de alguém, tá? Então, a arma já é a prova, tá? Que, na verdade, acaba sendo, ela é a prova, né? Então, a busca e apreensão é um meio realmente de obtenção da prova, né? Que é a diligência que não permite formar convicção acerca do fato, mas propicia o encontro do elemento útil à demonstração da infração. Então, através da busca e apreensão, do ato de busca e apreensão, eu encontro a prova, né? Então, o que vai ser utilizado é o objeto apreendido como prova, né? Então, é o meio pelo qual eu tenho, tá? E assegurar direitos, para quem entende que é o meio de assegurar direitos, né? Então, a busca e apreensão, acaso o objeto da diligência relacione-se ao interesse reparatório do ofendido, como a busca por bens passíveis de arresto, no caso das medidas asseguratórias, tá? Então, na verdade, compartilho do posicionamento majoritário de que a busca e a apreensão é um meio de obtenção de prova, não um meio de prova em si, né, mas um meio de obtenção da prova. Tá? Muito bem, como ela é uma medida cautelar, né, eu preciso ter os fundamentos claros, né, eu preciso que a busca e apreensão ela seja determinada por autorização judicial, né, e que no momento dessa autorização judicial nós temos os fundamentos do perigo in mora e do fundo iuris, né, então eu preciso da existência do risco de perecimento ou do desaparecimento da coisa ou do objeto que se pretende conservar, que é o perigo in mora, e da razoável probabilidade que o objeto da diligência se relaciona com o fato criminoso, que é o fundo iuris, né, que é a fumaça do bom direito. Então, como uma medida cautelar, para a sua decretação, eu realmente preciso que isso esteja demonstrado para que ela tenha a sua validade. Tá? Bom, já mencionei, né, quando que nós podemos realizar a busca e apreensão, mas reforço, né, o momento que eu posso fazer essa diligência de busca e apreensão, ela pode ser realizada antes do inquérito existir, depois do inquérito, durante o inquérito, né, no curso do processo, até mesmo na fase de execução, como, por exemplo, para prender o sentenciado, né, vamos imaginar que seja
ele tenha fugido e que haja necessidade da sua prisão. Tá? Então, é uma medida que pode ser utilizada de uma forma bem ampla. Tá? Quando nós falamos em busca e apreensão, né, e aí a gente tem algumas situações que vêm na sequência. Né? Então, aquilo que eu mencionei anteriormente, por exemplo, citei no exemplo dos documentos. Né? Então, vamos imaginar que eu sei que tem um documento na casa de uma determinada pessoa. Então, eu tenho a busca e apreensão. Né? Então, vai ser mandado de busca e apreensão para tal documento. Né? Então, vai especificar, então eu vou fazer. Eu obtive esse documento. Então, eu tenho o mandado de busca e apreensão, eu vou ter o auto de exibição e apreensão do objeto. Se esse objeto tiver valor econômico, né, o auto de avaliação desse bem, por exemplo, tá? No caso do documento a gente não tem, né, mas se for um bem, uma televisão, um celular, um notebook, né, o auto de avaliação. Eu tenho a possibilidade da restituição, então é o apartado, o auto de restituição de coisa apreendida. Tá? Então, vejo, eu tenho análise de perícia, saber da autenticidade ou não dessa situação. Então, vejo que é um emaranhado, né? São todos atos ordenados que vão dando sequência à produção probatória. Tá? Então, por isso que não é uma situação, mandado de busca e apreensão não está totalmente distinto do documento, que não tem relação nenhuma com exibição e apreensão, que não tem relação nenhuma com uma perícia. Não, está tudo interligado. Então, a gente tem que lembrar que isso está totalmente interligado. Quando a gente fala em busca, a gente pode ter a busca domiciliar e a busca pessoal. Tá? Então, a busca domiciliar, a gente fala domicílio, né? Mas é a busca em um determinado local. Tá? E eu tenho a busca pessoal, que é no corpo e alguns objetos que a pessoa possui. Né? Então, a gente vai fazer o estudo separado, né, da busca domiciliar e da busca pessoal. Tá? O artigo 240, né, fala sobre a busca, né, que é a busca domiciliar ou pessoal, e o parágrafo 1º já diz que se procede à busca domiciliar em algumas situações. Tá? Bom, quando a gente fala busca domiciliar, a gente lembra de domicílio. Quando a gente lembra de domicílio, aí vem aquela regra da inviolabilidade do domicílio, que é a regra do artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, que menciona que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante, desastre ou prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, nós vamos ter que relembrar essas situações, né, em relação à inviolabilidade do domicílio. Tá? Então, o que nós temos? Que o domicílio é inviolável. Tá? Então, o domicílio é inviolável. Não vamos entrar na situação do domicílio e residência, tá? Mas o domicílio, de uma forma geral, o domicílio e residência é inviolável. Quando que eu posso adentrar nesse local? Tá? Sem mandado, eu posso adentrar no caso de flagrante, delito, então que eu sei que ali está sendo praticado o fato delituoso, né, está sendo praticado logo após o fato, né, a parte de flagrante, nós estudaremos mais para frente, tá, os casos de flagrante delito. Tá? Então, nesse caso, eu posso adentrar em qualquer dia, qualquer hora, posso adentrar na casa. No caso de desastre, né, então, aconteceu alguma situação, um incêndio, um alagamento, alguma situação, eu posso adentrar também qualquer dia, qualquer horário. E no caso de prestar socorro, né? Então, tem alguém que está precisando de ajuda, né? Então, o corpo de bombeiro não vai ficar perguntando, e aí, dá autorização para entrar, né? A polícia, enfim. Então, a gente não tem essa situação. Então, eles vão adentrando sem autorização qualquer dia e qualquer hora do dia. Tá? Agora, com mandado judicial, tá? Somente durante o dia, adentrar na casa da pessoa, eu só posso por mandado. Tá? Posso
por mandado à noite? Não. A gente tem um horário que esse mandado pode ser cumprido, tá? Então, deixar bem clara essa regra. Nesses casos de exceção, flagrante delito, desastre e prestar socorro, eu posso entrar em qualquer dia, em qualquer horário do dia, tá? No caso do cumprimento do mandado judicial, eu só posso entrar durante o dia, tá? Só posso entrar durante o dia para determinação judicial, exceto se houver consentimento do morador. Então, eu tenho mandado, mas o mandado está sendo cumprido à noite. Pode ser cumprido à noite? Pode, desde que haja o consentimento do morador. Se a pessoa não permitir esse mandado, ele vai ter que ser cumprido no dia seguinte, quando for considerado dia. E aí vem a pergunta, o que é dia? Dia é quando tem a luz solar, dia tem um determinado horário, e essa situação nós temos várias teorias, tá? E aí então me filio a situação majoritária também, que compreende que dia vai das 6 horas da manhã às 18 horas, tá? Das 6 às 18 horas. Então, nesse momento é compreendido o dia. Durante esse período pode ser cumprido o mandado de busca e apreensão, tá? Não falo mandado de busca e apreensão porque está específico aqui, né? Mas o mandado de prisão, inclusive, tá? Então, pode ser cumprido nesse determinado tempo, das 6 às 18, tá? Após esse horário, só com consentimento, tá? Exceto se for flagrante, desastre ou para prestar socorro. Tudo bem? Né? Então, fechamos esse entendimento, tá? Muito bem. O que compreende a palavra domicílio? Então, nós temos esse conceito mais amplo previsto no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Né? Lembrem, né? Vocês se lembram que nós temos o crime, né, de inviolabilidade, né, de violação do domicílio, no artigo 150, e no parágrafo direito, assim, compreende-se casa. Né? O que compreende-se casa? E ele traz quais são as situações que compreende casa. Tá? Então, qualquer compartimento habitado é casa, aposento, né, compartimento ou aposento ocupado de habitação coletiva, né, a casa que a pessoa reside, mora mesmo, né, ou algum compartimento não aberto ao público onde a pessoa exerce profissão ou atividade. Isso é entendido como casa. Ou seja, para essas situações eu preciso de mandado judicial. Tá? Eu preciso de autorização judicial, do mandado judicial para poder ingressar nesses locais. Tá? Então, no conceito de casa vai ser incluído casas e apartamentos, barracos de favela, quartos de hotel, quartos de cortiço, de motel, né, desde que habitados, escritórios, consultórios, a parte interna de oficinas. Também são protegidas as dependências da casa, o quintal, a garagem, o terraço, dentre outras. A sala de servidor público, ainda que situada em prédio público, inclui-se no conceito de casa, desde que trate de recinto em que o acesso é restrito e dependa da autorização. Isso que eu acabei de falar é um julgado STJ, tá? Que está no material de vocês, para vocês entenderem que é a situação de local habitado. Tá? Então, caso o local onde a pessoa está habitada, a pessoa reside, a pessoa mora, tá? O consultório, o escritório que a pessoa exerce a sua profissão, que ela exerce ali a sua situação, né, a sua profissão, também entendido como casa. Então, aquilo que não é aberto ao público de uma forma em geral é casa, e eu só posso adentrar com autorização judicial. Tá? Então, não se compreende no conceito de casa. Daí o parágrafo 5º do artigo 150 já diz, né, que não se compreende, né, como casa as hospedarias, estalagens, habitações coletivas enquanto abertas, ou seja, enquanto elas estão em atividade, a parte comum, né, tavernas, casas de jogos, bares, igrejas e estabelecimentos comerciais em suas partes abertas ao público. Então, isso não é compreendido como casa. Então, aí eu posso adentrar sem mandado judicial. Tá? Em relação a veículos, tá? O veículo é uma casa, é compreendido como casa ou não? Então, depende. Se a pessoa estiver morando no veículo, é casa.
né? Então, por exemplo, ela perdeu todos os seus bens e ela vive dentro do carro, né? Ela mora, come, dorme, faz tudo dentro daquele carro, né? Todo mundo entende, sabe que ela usa aquele veículo como casa, né? Então, ali, só mediante mandado. A mesma situação nos casos dos trailers, tá? E nos casos dos motorhomes, também é compreendido como casa, tá? Então, também, para adentrar, apesar de ser um veículo, para adentrar, eu preciso de autorização judicial, tá? Muito bem. Fundamentos para essa situação da busca domiciliar, né? O que eu tenho que ter de fundamento, tá? O artigo 240, parágrafo 1º, ele autoriza a realização da busca em domicílio para prender pessoas, prender criminosos, tá? Apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, então mais uma prova de que é um meio de obtenção de prova, né? Apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, tá? Aqui nos casos de moeda falsa, né? Então, os aparelhos utilizados para impressão, as tintas, o papel, moedas já impressas que são falsas, né? Então, essas, citei moeda falsa como exemplo, mas a gente pode ter carteiras de habilitação falsas, né, sendo produzidas, ou enfim, tá, outros documentos, né, que são nacionais e que acabam sendo falsificados. Então, por exemplo, é o caso que eu posso apreender todos esses, não só os produtos falsos, né, os documentos falsificados, mas tudo que leva à prática da falsificação, tá? Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, né? Então, apreensão de armas, apreensão das munições, por exemplo, vamos imaginar, né, a questão que a gente tem, sei lá, fabricação de armas, né, ou alteração de armas, né, a arma faz uma modificação, né, tudo que é utilizado para modificação dessa arma, né, ou para qualquer outra situação que seja para a prática de crimes, tá? Então, o produto, né, no caso, o instrumento de crime é uma faca, facão, a foice, a pedra, né, que seja, foi utilizada para a prática do crime. Descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu, também é utilizado no mandado. Apreender cartas abertas ou não destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, tá? Então, em relação às cartas, tá? Aprender cartas abertas ou não destinadas ao acusado, aí a gente tem que analisar com uma certa ressalva essas circunstâncias, né? Se a carta está aberta, é uma situação. E se a carta estiver fechada? Né? Será que não estou praticando um crime de inviolabilidade de correspondência? Né? Então, é possível ser feita essas situações? Tá? Então, a gente deve deixar ressalva aqui. Tá? Quando a gente fala em cartas, né, a gente não inclui as mercadorias que são enviadas pelos serviços de transporte. Tá? Então, essas mercadorias enviadas pelo serviço de transporte comum, né, ou pelos correios, ou por transportadoras, elas não estão abarcadas na situação de inviolabilidade, tá? Não são amparados constitucionalmente por essa situação, tá? Então, malas, bolsas de viagem, equipamentos de viagem, mochilas, enfim, né, que a pessoa utiliza, né, que às vezes precisa passar por uma revista, vamos imaginar, né, no caso dos ônibus, né, então para o ônibus e faz a revista. Para isso não preciso autorização judicial, porque não passa, né, não passa por essa inviolabilidade de correspondência ou inviolabilidade de coisas que estejam aí com as pessoas, tá? Então, essa situação a gente não tem a previsão disso. A violabilidade de cartas não é porque vai para um serviço de correspondência que tudo que passa pelo serviço de correspondência é inviolável. Não, tá? Então, aqui está relacionado à palavra carta, né? Então, está específico em relação a isso.
E entre essa situação das cartas, ainda nós temos divergência em relação se as cartas abertas ou não podem sofrer essa situação. Nós temos opinadores dizendo que se a carta ela não está aberta, né, praticaria, então, a gente teria que fazer análise da inviolabilidade de correspondência, né? De carta aberta, poderia fazer a apreensão, tá? Mas, enfim, isso é uma questão doutrinária, mas o que eu quero deixar claro é que as mercadorias que passam por serviço de transporte, mesmo que seja pelos correios, elas não estão marcadas pela essa inviolabilidade prevista na Constituição, tá? Ainda, apreender pessoas vítimas de crimes e colher qualquer elemento de convicção. Então, aqui, né, generalizou a utilização da busca e apreensão, né? Então, mandado de busca e apreensão, quando falar qualquer elemento de convicção, generalizou, né? Busca lá e vê se acha alguma situação, tá? Mas a gente tem essas situações previstas. E aí a gente tem também uma discussão, né? Esse parágrafo 1º do artigo 240, ele é taxativo, quer dizer, somente nessas hipóteses, especificadamente nessas hipóteses, o juiz pode expedir, né, autorizar o mandado de busca e apreensão, tá? Então, segundo o Torinho Filho, sim, ele seria um rol taxativo, já Muti e outros doutrinadores, né, entendem que ele seria meramente exemplificativo. Tá? E, na verdade, de forma majoritária, se tem entendido que ele é mais exemplificativo. Por quê? Porque já no último inciso, como eu falei, né, a apreensão de qualquer elemento de convicção já deixou bem amplo o seu aspecto, né? Então, cabendo nessa hipótese qualquer situação. Então, por conta dessa circunstância aqui, a gente tem efetivamente de que isso se trata de um rol exemplificativo, tá? Mas só para deixar claro que nós temos uma divergência doutrinária também em relação a isso, tá? Bom, em razão da excepcionalidade que essa medida é, né, dessa situação da inviolabilidade do domicílio, né, a gente tem que analisar a formalidade dessa diligência, né? Então, essa diligência, ela vai ser realizada, então, por oficial de justiça, né, acompanhado às vezes de força policial, para fazer o cumprimento desse mandado, né? Então, a gente vai falar depois o que esse mandado tem que conter ali para ele poder se cumprir. O artigo 241, ele menciona que a própria autoridade policial ou judiciária, se eles não realizarem pessoalmente, vai ter a expedição do mandado, tá? Veja, pessoal, na verdade, esse artigo 241 não foi recepcionado pela Constituição Federal, né? Então, ele está não recepcionado, tá? Por quê? Veja, o juiz cumprir a diligência, ele mesmo, então o que diz o artigo? Se ele, o juiz, for pessoalmente na casa da pessoa, não precisa ter mandado. Ou se a autoridade policial for pessoalmente, não precisa ter mandado. Mas veja, pessoal, né? Se eu aceitar que o juiz vá pessoalmente cumprir o mandado de busca e apreensão, sem mandado, né? Ele volta àquela figura antiga que nós tínhamos no Código de Processo Penal, que até no Código de Processo Criminal, do juiz inquisidor, né? Então, eu estou aqui, eu sou o juiz, eu posso entrar na sua casa, eu posso procurar o que eu quiser. Tá? Então, isso não comporta essa figura do juiz inquisidor na nova Constituição, né, na visão da Constituição de 88. Tá? E o delegado de polícia, ele não pode ir sem mandado, tá? Porque a gente tem a previsão expressa de que o mandado tem que ser expedido por autoridade judiciária. Né? Então, o delegado não tem essa competência. Então, se o delegado ele mesmo pode cumprir a diligência, pode, mas com o mandado na mão. Né? Então, ele vai ter que ter a ordem judicial para fazer o cumprimento do mandado. Então, por isso que, na verdade, o artigo 241 acabou sendo, está revogado, né, perante o preceito constitucional. Tá? Bom, nós temos que fazer o mandado, a gente vai ver depois o que precisa constar, né? E antes de entrarem na casa, os executores exibirão esse mandado, mostrarão, né, esse mandado, farão a leitura desse mandado, vão intimar o morador da casa para que abra a porta, né, a previsão do artigo 245, e
vão cumprir e vão procurar os objetos descritos, né, no mandado. Tá? Se o morador se negar, né, a cumprir essa ordem, a porta poderá ser arrombada, forçada a sua entrada, né? Se determinada pessoa ou coisa que vai procurar o morador será intimado a mostrá-la, eles vão falar, olha, nós estamos procurando os documentos X, nós estamos procurando tais objetos que foram furtados, ele vai ser intimado a mostrar, se ele não mostrar, daí vai ser feita a busca, né? Descoberta a pessoa ou a coisa que se procura será imediatamente apreendida e posta sob custódia da autoridade e de seus agentes. Tá? Recalcitrando o morador, será permitido o emprego de força contra coisas existentes no interior da casa para descobrimento do que se procura. Então, veja, uma coisa que a gente vê, às vezes, né, em vídeos, filmes ou alguma coisa assim, né, do governo mandado já arromba a porta, já vai quebrando e vai destruindo tudo. Não é para ser dessa forma. Tá? A gente tem ordens, né? Então, a gente bate na porta, a gente chama a pessoa, a gente mostra o mandado, a gente lê, fala o que a gente está procurando, né? Pede para ela mostrar, para ela abrir, para deixar entrar, para mostrar. No caso de uma resistência, aí sim, arrombada a porta. Mas não é porque eu arrombei a porta que eu tenho que quebrar a casa inteira da pessoa. Né? Então, eu vou procurar especificamente aquela circunstância. Tá? De regra, eu tenho que fazer essa busca da forma que cause menores danos, porque dentro dessa residência pode ter crianças, pode ter idosos, pode ter pessoas que sofrem de pressão alta, cardíacos, né? Então não é assim, pegando e quebrando tudo, tá? Então tem que ter uma cautela no momento da execução, tá certo? Então essa é uma situação que quem executa, a polícia, enfim, né, deve ter essa situação, essa cautela, tá? Se o morador estiver ausente, se não tiver ninguém em casa, bate lá, mas não tem ninguém, né? Vai ser intimado algum vizinho, alguém para assistir a entrada, né? Então, aí esse vizinho vai ser mostrado, olha, porque é mandado, nós temos autorização para entrar, não tem ninguém, vai ser, né, arrombada a porta, né? E aí vai assistir essa diligência. Então, tudo isso que eu falei, tá? Está descrito no artigo 245 e seus parágrafos, tá? Terminada a diligência, o que se for encontrado, os objetos em questão serão apreendidos, então por isso que isso é a busca, né? Se forem encontrados, apreendidos, levados sob custódia, e aí vai ser lavrado um auto de busca e apreensão, dizendo, né, na verdade de apreensão e exibição, né, dizendo o que foi apreendido, contando sobre a diligência, dando notícias sobre como foi procedida essa diligência, e aí também contando o que foi apreendido, em que situação que foi apreendido, enfim, narrando todas as circunstâncias. Tá? Bom, para que o vídeo não fique tão longo, vamos parar por aqui. Então, essa é a primeira parte de busca e apreensão e continuamos na sequência, analisando ainda a prova por dentro do assunto busca e apreensão.